Olá, vamos falar hoje sobre o jeito mais rápido para passar dos 800 pontos de média do Enem. E eu já vou antecipando que aqui não entra a questão de gostar de uma matéria ou outra. É simplesmente olhar qual que possui o melhor custo-benefício e atacar essa matéria. Outra dúvida que pode surgir é a seguinte: poxa, Sávio, mas eu só preciso de 750, serve também? Com certeza, quanto menor a nota, aí que essa estratégia se torna melhor ainda. Então vamos lá. Direto ao ponto, o que você precisa fazer é focar em redação, matemática e linguagens. Ponto final. Aí você pode falar assim: poxa, Sávio, mas e natureza? E humanas? Por que então redação, linguagens e matemática? Redação em primeiro lugar, porque para você tirar mais de 920 na redação é muito fácil mesmo. Isso que está falando é uma pessoa que não tem nenhum grande domínio em redação. Eu antigamente só tirava 700 na redação. Estudei, aprendi a fazer um modelo, coisa bem rápida, é uma coisa que você aprende em 2, 3 dias. Eu já estou há 3 anos fazendo o Enem, escrevendo sempre a mesma redação, não importa qual tema, sempre o mesmo texto. Comecei a tirar mais de 900 na redação em qualquer prova. E nos últimos 3 anos tirei 920, 940 e esse ano ainda não saiu o resultado dessa prova de 2021, mas muito provavelmente também vai ser mais de 900. Sempre escrevendo o mesmo texto, ou seja, eu não preciso nem depender da sorte de um tema ser bom ou não. E eu ainda digo mais, uma pessoa que perde ponto na competência 1. Porque se eu não errasse, se eu não cometesse erros gramaticais, a minha nota ia ser 960, 980, ou seja, é uma matéria muito fácil de você dominar. Se você é uma pessoa que ainda não tira mais de 900 na redação, essa tem que ser sua prioridade número 1, porque é só você aprender o modelo, começar a escrever esse texto algumas vezes, decorar as citações, decorar os elementos coesivos e pronto, já era, acabou o assunto. É uma questão que às vezes em 2, 3 dias você consegue aprender. Você não vai conseguir nunca evoluir 200 pontos em nenhuma outra área em questão de 2, 3 dias, uma semana. É realmente muito rápido. E o segundo ponto é justamente você dominar uma dessas duas matérias, linguagens ou matemática. De preferência as duas. Mas por que, sabe, justamente elas? Primeiro, porque o conteúdo é menor e segundo, porque as matérias são mais consistentes. Como assim, Sávio? A matéria de matemática é minúscula. Você tem praticamente ali uns 10, 15 assuntos, onde cada um possui uma meia dúzia de fórmulas, acabou o conteúdo que você precisa dominar. Depois o resto é você aprender alguns modelos de questões e pronto. Pode cair a prova do jeito que for, sempre vai ser do mesmo jeito, você vai acabar acertando sempre as mesmas questões. E linguagens também é da mesma forma. É um assunto extremamente pequeno, onde você basicamente tem literatura e também alguns conteúdos que estão relacionados ali com gramática e interpretação de texto e morreu. Não tem muito para onde fugir. Se você for comparar a questão de tamanho, poxa, vamos comparar matemática com natureza. Somente física já é muito maior do que matemática. Possui mais fórmulas, possui uma teoria muito densa. Então, só para você saber tudo de física, você vai gastar muito mais tempo do que para aprender tudo de matemática. O que é mais fácil? Você saber tudo de matemática ou você saber tudo de física, química e biologia? Saber tudo de linguagens ou saber tudo de física, química e biologia? Não tem nem comparação, né? E o segundo ponto, que para mim é o principal, elas são matérias que são consistentes. Escolhe uma pessoa que você conhece que tira mais de 40 em matemática. Se você botar ela para fazer prova pelos próximos 10 anos, é muito provável que ela vá conseguir tirar mais de 40 acertos nas 10 provas. E isso sem precisar ficar mais estudando. Ela estudou na primeira prova, tirou mais de 40, pronto, já era. Se ela ficar fazendo prova todo ano, ela vai tirar mais de 40 todo ano. A mesma coisa acontece se você pega uma pessoa que tira mais de 40 linguagens. Se você coloca essa pessoa para ficar fazendo 5, 6, 10 provas, ela sempre vai tirar ali seus 40 acertos, sem nem precisar tocar mais no livro, sem precisar memorizar nenhum conceito, sem precisar ficar revisando nenhum conteúdo. Simplesmente porque ela aprendeu a como responder aquela prova do Enem, que também é bem padronizada para linguagens, e aí pronto, ela só precisa ir no dia da prova, responder que ela vai tirar mais de 40 acertos. Isso você já não consegue fazer com natureza. Primeiro, ela é a maior matéria de todas, você não tem essa flexibilidade para fazer isso, só para você dominar uma das 3 matérias já é algo extremamente complexo, imagina as 3 ao mesmo tempo. E segundo, ela não é nem um pouco consistente, principalmente por esse primeiro fator. Por ela ser uma matéria muito grande, você não sabe mais ou menos o que pode cair. Pode chegar numa prova, cair nenhuma questão de botânica, no outro ano cair 2 questões de botânica, porque o conteúdo é tão gigantesco que você não tem a menor ideia do que pode acontecer na prova. Eu já cansei de ver pessoas que passaram o ano todo estudando para a natureza e, por exemplo, faziam 35 acertos,
Mais da metade do horário do dia era só para estudar natureza, chegava no dia da prova e não aumentava nenhum número de acertos. Fazia 35, passou a fazer 36, 37. Não saía dessa casa, nessa faixa de acertos. Então a pessoa, em vez de pegar esse tempo todinho e aumentar a nota de matemática dela de um 35 para um 42, uma nota de linguagem dela de um 30 para um 38, para um 40, não. Ela ficou batendo cabeça em natureza, a nota dela não subiu. Aí aquele coleguinha que estudou de forma mais objetiva a natureza, vai também fazer esses 35, 36 em natureza e ele focou em matemática e linguagens. Agora o 35 que ele faz, ele está fazendo um 42, 43, pronto, você já não alcança mais ele. Então perceba, é uma coisa que você consegue ver muito também na natureza. Até a faixa dos 35, 36 acessos, você consegue perceber uma certa evolução. Dá para a pessoa conseguir evoluir à medida que ela vai dominando novos conteúdos. Depois disso, começa a travar. Depois disso, começa a ficar muito difícil, porque entra nessa questão aleatória da prova. Você consegue garantir aqueles 36, 37, 38 pontos por você dominar um pouco de cada conteúdo, estudando de forma mais objetiva, porém, você sempre vai ter aquelas 5, 6, 7 questões que você vai ficar na dúvida entre 2 ou 3 alternativas, vai acabar errando uma ou outra, e na hora que ver, se você tiver num dia abençoado ali, que toda questão que ficou em dúvida entre 2 alternativas acertou, você pode chegar talvez ali até uns 40, mas tipo, dominando muito natureza, mas a princípio, se você for olhar, as notas acabam sempre girando nessa faixa ali dos 35, 37 acertos. Inclusive, você pode pesquisar, pode procurar pessoas que tiraram mais de 800 no Enem e você pode sempre observar. Se você for escolher 10 pessoas que tiraram mais de 800 pontos no Enem, de média, você vai observar sempre isso. Pelo menos umas 9, elas tiraram uma notaça em matemática ou então uma notaça em linguagens. Pode observar, sempre vai ter aquele que tirou 43 em matemática, 42 linguagens, é sempre dessa forma. Você vai encontrar um que tirou o carro-chefe sendo natureza. Pode observar, sempre assim, a pessoa vai ficar, tira ali na faixa de 35, 37 acertos em todas as matérias, e aí tem matemática ou linguagens como carro-chefe. E eu ainda vou mais longe. Se você for pegar essas 10 pessoas, essa pessoa de natureza muito provavelmente foi aquela que mais precisou ter que investir horas de estudos, porque para você fazer 41 em natureza, você vai precisar investir muito mais tempo do que uma pessoa precisou para fazer 44 em matemática. Então, já não basta ser um cenário atípico, ela foi a pessoa que muito provavelmente mais se desgastou durante a sua preparação. Então, o que você prefere? Você prefere focar em matemática e linguagens, ganhar uma pontuação bem mais rapidamente, porque você consegue. Você consegue ver pessoas que conseguem sair de um 33 para um 43 em matemática, às vezes em 2, 3 meses. Tipo, é muito rápido. Natureza, você não vai encontrar nunca isso aí. Uma pessoa que ganhou 10 pontos a mais com 2 meses de estudo, 3 meses. Linguagem também é a mesma coisa. A pessoa aprendeu a melhorar a sua capacidade de interpretar questões, melhorou um vocabulário, pronto, ela consegue ali aumentar 5, 6, 7, 10 acertos em questão de pouco tempo. Porque os conteúdos são menores, então eles permitem esse cenário. Agora, a natureza não tem como. Natureza, é aquele negócio de todo dia você estudar um pouquinho, e você não vê sua nota crescendo. É uma questão de, depois de meses estudando natureza, você percebe que você aumentou 3, 4 pontos. E aí o que você prefere? Você prefere ficar batendo na tecla, estudando natureza o dia todo para poder talvez subir 2, 3, 4 pontos, ou você prefere focar em matemática e linguagens e com menos tempo investido conseguir aumentar muito mais esse número de acertos? Qual que você vai escolher? Por fim, eu gostaria que você deixasse um comentário se o que falamos hoje fez sentido para você e também que escrevesse sobre qual tema você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.